Eu estou muito feliz hoje porque estou na terra dos meus patrícios portugueses e vou começar o programa de hoje dentro do país, que é o segundo país que mais assiste os vídeos do Louco por Viagem. Então, portugueses, muito obrigado pelo carinho e hoje a gente vai conhecer Lisboa. A cidade de Lisboa te oferece várias maneiras para você poder conhecê-la: ônibus de linha normal, aquele ônibus de 2 andares de turismo, metrô de superfície, bondinho, tipo aqueles da década de 40 aí do Brasil, táxi, tuk-tuk, e você ainda pode ir caminhando, principalmente se for andar aqui pelo centro da cidade. Você pode fazer a maioria das atrações todas a pé. Tem uma que é um pouco mais longe daqui, que é para onde eu estou indo agora. Aproximadamente 5 quilômetros do centro da cidade, eu chego num lugar chamado Belém, como se fosse uma espécie de um bairro aqui de Lisboa. E nesse lugar aqui a gente encontra 3 grandes monumentos para serem visitados. E o primeiro deles tem um nome popular aqui na cidade, Torre de Belém, mas que na realidade o seu nome original é Torre de São Vicente de Aragão, que é o patrono aqui da cidade de Lisboa. A torre foi construída com o propósito de ser um lugar realmente de defesa. A gente está aqui em frente ao Rio Tejo, então as pessoas que vinham atacar aqui Lisboa teriam que passar por esse lugar, principalmente se quisessem invadir aqui o Mosteiro de São Jerônimo. Por isso que essa torre foi construída para fortificar aqui o lugar. Aqui da Torre de Belém, a gente tem uma vista quase do final do Rio Tejo, lá no fundo o mar, e isso ajuda a gente a entender por que houve aquele grande tsunami em 1755, que na realidade foi um grande terremoto de 9 pontos na escala Richter. Para você ter uma ideia, a escala termina em 12. Esse terremoto foi tão grave que matou 40 mil das 180 mil pessoas que moravam na cidade. O mar criou uma onda dali, e assim ela vai invadindo o rio e toma força até chegar à cidade. Os estudiosos dizem que a onda chegou a ter 15 metros de altura. Bora para a próxima visita. Para nós brasileiros é muito gostoso visitar Portugal, porque o idioma aqui é o português como o nosso, então a gente entende tudo muito facilmente. Eu até estou precisando ir para o centro, vou ver se encontro alguém aqui. Oi, tudo bem, por favor? Você pode me ajudar? Bom dia, eu estou indo para o centro, como é que eu faço para chegar lá? Então, olha, agora se calhar o mais fácil é ir até à estação fluvial aqui de Belém, apanhar o comboio diretamente até ao Castré e depois aí apanha até logo a estação, a conexão com o metro até ao Rio. E é simples, assim. Entendi nada. Bem, gente, essa menina simpática aqui que me indicou o endereço do centro é a Ludmila, que é uma excelente guia e uma professora maravilhosa. Estou aprendendo muita coisa com ela aqui e ela falou rápido assim, mas o português não fala tão rápido. A gente fez uma brincadeira. Ela fala que não, mas alguns lugares do norte eles falam, você não entende. Mas de qualquer maneira é a nossa língua, é daqui que surgiu o nosso português aí depois, um pouco diferente do sotaque, mas é muito legal estar aqui. Ludmila, a gente está num lugar que chama Monumento dos Descobridores. Sim. Então me ajuda, assim, muita criança vê o nosso programa também. Então eu queria que você desse uma aula de História e Geografia aqui para essa meninada aí. Em que temos um monumento de homenagem ao grande mastermind, à grande figura, mestre intelectual da expansão marítima portuguesa, e foi o homem que desenvolve a cartografia em Portugal, se munindo dos grandes intelectuais da época, de várias outras religiões, e vai iniciar então esse processo em 1415 com a nossa chegada no norte de África, e aí começa uma grande aventura, 60% conhecimento, 40% aventura. Foi recentemente descoberto inclusive um mapa do século XVI na Austrália, então isso prova da passagem dos portugueses por lá. Fomos os primeiros europeus a chegar no Japão, não é?
a meio do século XVI, e hoje existem cerca de 400 vocábulos na língua japonesa que têm origem na língua portuguesa. Então isso é fundamental. E criar um país com a dimensão do Brasil, que é um país de aspecto continental, geográfico, e criar a unidade cultural, linguística, religiosa, é um feito. Bem, vocês são os responsáveis por existir o Brasil, sim, certo? Então, rapidamente, como isso aconteceu? Também. Pedro Álvares Cabral era um dos grandes companheiros, um dos grandes navegadores que acompanhou o nosso Vasco da Gama até à Índia, e é obviamente uma figura ímpar da história portuguesa no que diz respeito à cartografia também, obviamente, e ao conhecimento dos mares. Contudo, hoje em dia se aponta para 2 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, cada vez mais se defende essa tese que Duarte Pacheco Pereira terá sido oficialmente um dos primeiros descobridores do Brasil. Então não seria Pedro Álvares Cabral, e sim Duarte Pacheco Pereira. Em 1498. Bem, gente, agora então vou mostrar para vocês um pouco de imagens aí do famoso Monumento dos Descobridores. Obrigado. De nada. Monumento aqui, a gente tem uma das melhores vistas de uma ponte que, para quem já foi para os Estados Unidos, é bem familiar, a Golden Gate. Inclusive foi a mesma empresa que construiu a ponte 25 de Abril, que é a ponte com vão livre mais longo aqui da Europa. Me contaram uma história aqui que eu preciso averiguar se é verdade. Diz que quem deu o nome ao país Canadá foram os portugueses. Bem, qual que é a história? Diz que quando eles chegaram lá, eles mandaram uma carta dizendo o seguinte: aqui não tem bacalhau, porque eles gostavam de comer peixe e lá tinha carne. Então eles falavam assim: aqui não tem bacalhau, aqui nada dá, aqui nada dá, Canadá. Se é verdade ou não, eu não sei, é bom pesquisar, mas que eu achei curiosa a história, certamente ela é. Um dos locais mais visitados aqui em Portugal é o Mosteiro de São Jerônimo, e é minha terceira atração aqui nessa região de Belém. Já fiz lá a Torre de Belém, o Monumento dos Descobridores, e agora nesse local que realmente é fantástico de se visitar. Só esse pequeno pórtico aqui levou 2 anos para ser construído. Enquanto a Europa trabalhava com outras ideias arquitetônicas, no final do século XV, em 1496, Portugal decide criar o estilo manuelino. Nada mais é do que um meio gótico aí, onde foram inseridos objetos como a fauna e a flora. Era um conceito bem moderno para a época e realmente a gente percebe que é muito bonito. Um dos pontos altos aqui da visita do Mosteiro de São Jerônimo é o seu claustro. Você percebe a grandiosidade da arquitetura manuelina nesse lugar. A função do claustro é ser um lugar onde os monges podem ficar dando voltas por aqui por várias horas enquanto eles meditam. E depois que eles terminam a sua função aí religiosa, eles vinham aqui neste local, que era uma fonte, lavavam suas mãos, porque daqui eles saíam para onde? Para o refeitório. Gente, olha só o tamanho desse refeitório, ele é monstruoso. E o mais bonito aqui é você ver que ele é todo rodeado por azulejos. Para os fãs de Fernando Pessoa, aqui no claustro a gente tem as cinzas desse
poeta que conquistou o coração dos portugueses e dos brasileiros. Gente, a riqueza de detalhes nesse estilo manuelino é muito bonito. Não sei se dá para se percebendo. Eu vou rodando aqui pelo claustro e é uma imagem que cativa. Você não consegue parar de olhar isso aqui, de tão bonito que é. Quando você pensa que lá fora você já viu mais bonito, quando você entra aqui então, isso aqui é um espetáculo de beleza. Eu espero que você tenha gostado do meu giro aqui de Lisboa. Então, se gostou, deixa a sua curtida, o seu comentário e, lógico, se inscreve no canal no YouTube. Também não deixa de seguir as minhas redes sociais. Se um dia você quiser conhecer aqui Portugal e todo o seu país, liga para a Home Tour que ela vai montar um roteiro bem personalizado para você. E maiores informações sobre Portugal e a cidade de Lisboa, loucoporviagens.com.br, onde você também encontra loja virtual. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem.